Salve, salve, galera do Papo Cult. Mais uma vez a gente traz aqui uma super entrevista para vocês. Um prazer, sou Joanice Sampaio. Já peço aí para vocês deixarem o seu like, o seu joinha, seguir a gente. E é com muita honra que eu hoje vou conversar com uma das lendas, uma das pessoas que marcou esse rock nacional, Augusto Lix, nosso Guitar Hero. Tudo bom, Augusto? Oi, Joanice, grande prazer estar aqui falando novamente com você nessa terra tão amiga, tão calorosa que é a Fortaleza, e eu espero voltar ainda muito mais vezes. Bacana. Augusto, né, quem conhece a tua história, né, essa, né, desse teu legado que foi deixado enquanto engenheiros do Havaí, e hoje virou um engenheiro sem CREA. Como é que foi essa retomar, né, essa tua trajetória com essas músicas, né, que marcou e marca ainda tanta gente com esse novo projeto? Olha, na verdade, eu não vejo exatamente como um projeto, é apenas uma realização muito feliz. É uma história que teve muitas idas e vindas, alguns momentos ruins, e que a gente está construindo um final feliz. Eu vejo dessa maneira. Eu não falava com o Carlos Maltz, que é o baterista fundador dos Engenheiros do Havaí, há mais de 30 anos. A última vez que a gente falado, estávamos em lados opostos de uma mesa de tribunal. Então, assim, quando é que a gente ia imaginar que a gente estaria de novo num palco tocando junto? Cara, então, perceber que nós somos capazes de fazer essa reconciliação é uma sensação muito gratificante, porque a gente, poxa, reconciliar é uma coisa que pode ser muito difícil. E a gente ter conseguido fazer isso nos enche de leveza. Cara, bastou um abraço, um primeiro ensaio, contagem, manda ver. Nós estamos fazendo de novo shows, um show genuíno de engenheiros do Havaí, e a gente percebe que está trazendo a felicidade para muita gente que, quando jovem, teve as músicas da banda como a sua trilha sonora daquela época. E tem também, de uma maneira surpreendente, uma outra vertente de pessoas mais jovens que nunca viram a banda ao vivo, só viram pelos vídeos de internet e tal, e criou-se aquela mística, aquela curiosidade para ver como é que é. Então, nós estamos resgatando o show que a gente fazia naquela época, com aquela sonoridade, aqueles arranjos, aquela dinâmica de palco. Nós somos um trio, a gente se multiplica instrumentos, guitarra, baixo, teclado, teclado de pé, enfim. Então, a gente está novamente aqui em Fortaleza, onde existe também uma comunidade, eu acho. Tem até uma turma, os cearenses de fé, que, então, ah, isso nos faz muito feliz, porque é uma grande celebração. A gente não faz um show contemplativo para as pessoas ficarem observando. Não, quem vai ao nosso show faz o show junto. A gente canta junto, toca junto. É uma celebração, assim. Pois é, e essa coisa que você falou, né? De se abraçar, né? A questão, né, de se perdoar. E quem ganhou mais com isso foram os fãs, né? Eu acredito que os fãs foram beneficiados por essa reunião, porque tem que entender uma coisa. A gente percebeu, quando a gente fez o primeiro show dessa reunião, foi lá em Porto Alegre, em abril de 2024, a gente teve uma surpresa agradabilíssima, porque era para ser um show apenas, em Porto Alegre, a cidade onde a banda começou, e veio uma caravana do país inteiro. Todas as unidades da federação, olha, sem exagero, estavam representadas naquela noite. E a expressão das pessoas, o comportamento falava por si. Foi uma coisa assim, a sensação é como se a gente estivesse devolvendo para um povo uma coisa que lhes tinha sido tirada, né? Passado tanto tempo, estamos devolvendo um show de Engenheiros do Havaí. Aí você falou logo no início aqui, né? Um final feliz. Tem.
você vai continuar enquanto, né, porque assim, como você disse, né, e eu vi ano passado, gente, eu estive lá, né, fui conferir os engenheiros sem CREA, que é bem bacana o nome. Eu também, como eu estava falando aqui para Tim Off, né, sempre quando eu te vejo, eu volto lá na minha sétima série, na época do Papé Pop, eu tentando aprender violão, fazendo meus primeiros rascunhos de composição, já paquerando com palco. E isso mexe demais com a minha memória afetiva. E, e a gente e passa um filme. Quem curtiu Engenheiros e viu o show, se não viu, né, que passa um filme. Né? E é isso. Vai perdurar enquanto a galera tiver. Sim, é interessante esse teu relato pessoal, porque você está falando de uma época muito diferente da realidade de hoje, né? Hoje as pessoas vivem fazendo multitasking, né? Estão zapeando entre uma rede e outra, né? Vê uma música no Spotify, já pula para outra e tal, tal. Naquela época não tinha nada disso, não existia internet. Então as pessoas botavam uma fita, um disco, ou ouviam uma rádio e ouviam uma música, um álbum inteiro, né? E é interessante, você falou que estava aprendendo violão. Pois é, naquela época eu estava rastejando, tentando aprender piano, teclado. Foi como eu compus, para ser sincero, a letra do Humberto, a música eu compus no teclado. Eu não sou tecladista, né? Então, eu também é uma coisa que a gente pode compartilhar, que a música é uma coisa que está ao alcance de todo mundo. A gente não precisa fazer cursos extensos, complexos, para a gente encontrar felicidade com o instrumento musical. Apenas uma pequena correção. Nós somos agora LM. Lembra que existia GLM, Gessinger Lixmouse? Agora é Lixmouse com Sandro Trindade. Engenheiro Sem CREA, que eu acho um nome fantástico, é a banda do Sandro Trindade que, que cresceu respirando Engenheiros do Havaí. Né? E o Sandro Trindade, que é um músico talentosíssimo, ele foi o responsável por essa reunião. Que o projeto dele era fazer reunião dos três, fazer GLM, mas só LM aceitaram, né? Então, mas isso não nos impediu de reproduzir o show de engenheiros como ele era, como ele deve ser, né? Com respeito à originalidade dos álbuns que a gente gravou e das performances que a gente fez, né, ao longo de toda uma história, né, naquela época. Bacana. Augusto, pronto, nessa tua fala, né, de essa questão da indústria hoje, né, da música, como a gente tem acesso, né, que antes não, a gente que ouvia o rádio, a gente tinha que comprar um disco, ir ao show, né, televisão, tinha a questão, né, era o clipe, era fantástico, depois a MTV e tal. E hoje, essa questão das plataformas, como é que você, hoje, como é que, assim, para ti, como é que você hoje faz uma análise do consumo da música, da indústria musical? Olha, veja bem, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai conquistando certas clarezas que na juventude eram muito improváveis de acontecer, epifanias. Hoje, como no instalo, eu percebo com facilidade como as coisas são, até porque a gente tem a referência de como era o antes e como é o agora, que há uma divisão de águas aí, que foi a partir da introdução da TI, a tecnologia de informação, através dos celulares, smartphones, as redes sociais, tudo. Então a gente viveu uma época em que não existia nada disso, e então as pessoas tinham como referências isso que você falou, as rádios FMs, os álbuns, a música era vendida como objeto físico. Hoje isso evaporou, a música está digitalizada, né, na, em links da internet. Agora, as gerações mais novas, elas não viveram antes, elas não têm essa referência. O que está acontecendo agora é o normal,
com o qual essas pessoas, essas gerações estão crescendo e já aprendendo e utilizando os mecanismos dessa realidade. E a realidade está sempre se transformando. Agora a gente se depara com essa chamada inteligência artificial, que não é inteligência, digamos, é uma máquina de raciocínio, são máquinas de raciocínio artificial. Não é inteligência. A inteligência é outra coisa. Leva um tempo para explicar aqui o que é. Concordo. Então, assim, uma coisa é raciocinar, outra coisa é pensar. Isso já dizia a filósofa Hannah Arendt, quando ela explicava as origens do mal, né? A banalidade do mal, que é um conceito que ela desenvolveu, a diferença entre o bem pensa, se expõe à crítica e à autocrítica. O mal não, o mal só raciocina. Então, esse era o conceito da Hannah Arendt. Então, a chamada inteligência artificial é uma máquina de plágio, uma máquina de copiar. Teve um episódio recente de um parque de diversões em Santa Catarina que o ECAD foi cobrar lá direitos autorais. Eles disseram, não, nós não vamos pagar porque as nossas músicas foram criadas com inteligência artificial. Aí o ECAD parece que respondeu assim, só que essa inteligência artificial que está falando está usando coisas que já foram criadas antes por gente de carne e osso, autores, e eles têm direitos, e eles se associam nas nossas associações, então vai ter que pagar assim. Enfim. Que hoje em dia também já existe uma discussão dessa questão né, da inteligência artificial, os direitos autorais da música. Sim, já existem softwares para fazer. É como eu falei, é uma máquina, ela raciocina. Meus efeitos sonoros que eu uso na guitarra, alguns já têm inteligência artificial que é assim, ó, você quer um som tipo Gibson ou um som tipo Fender na sua guitarra? Cara, isso tudo porque é uma coisa de modismo, né? Hoje tem, assim como tem o Morango do Amor, que vai ser nova moda, assim, né? Assim, a moda da chamada inteligência artificial é modismo. Então, as propagandas de produtos que estão no mercado, assim, ó, olha, nós temos inteligência artificial, venha para nós que nós também temos, nós estamos nessa, nós não estamos perdendo o trem. Cara, isso tudo é comércio, isso tudo é vendagem. Agora, é inegável que isso tudo vai criando mais confusão, inevitavelmente, porque a questão esse recurso tecnológico está afetando muitas profissões, né? Profissão de dublagem, por exemplo. É uma questão, porque hoje, com esse recurso, é possível você simular vozes de outros, né? Então, você vê agora vídeos nas redes Instagram, vídeos com realismo que é difícil de perceber que aquilo não é verdadeiro, porque a tamanho a potencialidade desses recursos. Então, assim, mas é um mundo que está sempre se transformando, os tempos estão sempre mudando, e as novas gerações vão crescendo com isso. As gerações mais antigas, elas têm um desconforto com essas mudanças. As gerações, elas sempre se apegam um pouco ao conforto das formas com as quais ela está acostumada, né? Então, tem um conservadorismo natural. E aí, quando chega um novo, um novo conceito, aquilo lhe incomoda, aquilo lhe ameaça. Mas é o que as gerações novas vão ter como sua referência. E depois, quando envelhecerem, também vão reclamar que já vai ter outra coisa, né? Para lhe incomodar. Nossos ídolos ainda são os mesmos. Augusto, pronto, essa questão aqui, né, que a gente estava conversando, e me veio aqui também uma. A pessoa sempre falava que o rock não vende mais como antes, o rock a gente não existe mais o rock. Qual é a tua análise hoje também em relação a essa questão do rock? Eu acho que o rock existe. Existe a questão do mercado. O rock não é uma música de mercado, não é mainstream. Não é. Já foi. O rock Brasil, a partir de meados dos anos 80 até meados dos anos 90, ele teve assim um mercado fértil, porque a indústria musical investiu no gênero, né?
foi todo um fenômeno que foi crescendo e naquele momento era novidade. Então o mercado ele se vale de novidades, aquilo que ele identifica como uma coisa diferenciada, ele vai investir e tal. Aí quando esgota-se o prazo de validade dessas novidades momentâneas, vem à tona aquilo que está sempre por ali. Então, por exemplo, a música romântica, ela está sempre ali. Aí quando tem uma coisa em evidência, ela recua. Aí quando acaba um período, ela aparece de novo, né? A música sertaneja está em evidência, mas tudo gera um cansaço em algum momento, né? Agora, nos anos 80 por 90, o rock era a referência dos jovens, porque os jovens eles iam a locais para questão de socialização, de encontrar outros jovens, né? E os locais da época eram locais de dança e que eventualmente tinha algum show de uma banda e depois esse negócio o fenômeno foi crescendo, se transformou em shows em ginásios, estádios e tal. Bom, hoje em dia os jovens de hoje estão indo a alguns lugares para se socializar, mas que são os lugares de hoje. Então, por exemplo, se hoje o que tem é música sertaneja, é isso que vai ser referência para esses jovens de hoje. Isso é natural. Daqui a pouco vai mudar, vai ter outra coisa. E eu acho que o rock pode voltar. Ele não, essa coisa de rock morreu. Não morreu porque o rock ele tem como ferramentas, como instrumentos, coisas que são muito orgânicas. Uma guitarra, um violão, são instrumentos que você pega, você agride as cordas, você mexe, desafina. Não, é uma coisa muito orgânica, não tem outra palavra. E isso está muito identificado com o rock, que teve suas origens como a palavra rock significa balançar. Rockabye é balançar o berço, né, do bebê, né? Rock the cradle. Mas então e esse balançar simboliza não apenas o balançar do corpo, que é a dança, porque nós tivemos dancing, disco e tal, tantas formas, mas é o balançar de ideias, o balançar de comportamento, o balançar de atitudes, né? Então, isso, claro que o mercado se utiliza tudo disso, reprocessa tudo isso para transformar em produtos para venda, né? E então, mas não deixa de existir essa ideia que ela pode, de repente, como eu acho que o rock é que nem um pé de abacate. Ele cai, ele morre, mas daqui a pouco ele nasce de novo. Você acha que, lógico, né? Tudo é uma questão da que a indústria vai olhar, né? Para É, onde ela vai olhar. Você acha que pode ser, diante do que você falou, pode ser que haja um momento da indústria olhar novamente e trazer para o é que tem um detalhe também. Existe uma coisa que se chama Generation Gap. Isso, cara, é inevitável. O abismo de gerações. Porque uma geração jovem, ela quer se diferenciar da anterior. Então, por exemplo, um jovem de hoje assim, ó, eu não quero ouvir rock, isso é coisa do meu avô, né? Não, eu quero me diferenciar. Claro que tem também aqueles que criaram, que tinham desenvolveram uma relação que não é de rejeição aos pais, que de repente gostam das coisas que os pais ensinaram. Tem a diversidade humana, a natureza humana, ela é caracterizada pela diversidade. Então, o que uma música causa não é a mesma coisa para todo mundo. Então, alguma pessoa se sente identificada com uma temática, uma sonoridade, e outra pessoa, para outra pessoa não tem a menor diferença. E é assim que é bonito de ser, porque senão seríamos todos iguais, né? Todos nós temos a nossa própria impressão digital, a nossa percepção pessoal das coisas. E eu acho uma coisa bonita, né? Para dizer o mínimo em relação à natureza humana. bacana. Augusto, a gente poderia passar aqui o dia, a noite, que é muita coisa para. A pressa é sua. Não, mas que também, eu sei que você, né, você também pegou aí um voo longo. Eu só tenho a agradecer. Você, sempre essa simpatia.
Eu me considero sua amiga. Obrigado pela honra, eu também. É um grande prazer falar e conversar é sempre uma coisa boa, é um exercício bom, é uma coisa que nem sempre acontece com facilidade. A gente vive tempos em que em alguns setores assim da vida conversar ficou muito difícil. Tem muitas situações que as pessoas não conversam, elas apenas gritam. Então, gente gritando de um lado, gente gritando de outro. É como torcida organizada de futebol. Eu não sei se você é Ceará ou Fortaleza, né? E lá na minha terra é Grêmio e Inter. Nós estamos sofrendo os dois, né? Porque estamos por baixo. Mas é uma gritaria. Então, conversar é um exercício bom. Você aprende numa conversa alguma coisa. Você falou ali uma coisa que eu não tinha pensado muito. Então, isso é fértil, isso nos engrandece, nos dá oportunidade. Agora, se o assunto é gritaria, aí eu tô fora. Não vou sair gritando para. Ah, bacana. Pois é, Augusto. Porque, assim, gente, já é a terceira vez que eu estou com o Augusto. A primeira vez foi em 2023. A, a segunda foi ano passado, quando eu recebi com muita honra um convite para conferir o show desse projeto aqui em Fortaleza, né, desse show de engenheiros. E aí, de novo, só que, né, por questões outras, eu não vou poder estar no show, mas como da vez passada eu tive queria fazer essa entrevista, não. Agora, vamos ver se vai dar certo e deu. Você acha que valeu a pena? Ah, demais! É? Valeu para você. Explica para a turma aí, porque eu não posso falar de mim. Ah, gente, super a pena, porque, como eu falei aqui, diante dele passa um filme na minha cabeça. É uma pequena máquina do tempo, né? Tem esse efeito. Pois é, porque né, fez né, parte da minha juventude, posso dizer assim, né? Uma influência musical. Eu estou aqui como jornalista, ao mesmo tempo como fã, e é uma honra, assim, essa questão, né, de ser jornalista, de trabalhar com a área cultural e também a musical, ela, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de estar diante de pessoas, né, que me formaram culturalmente, musicalmente, de quem, né, por quem eu tenho admiração e respeito. Augusto, você é uma dessas pessoas. Obrigada. Que honra. E é Obrigado, isso. obrigado. Bem-vindo sempre a Fortaleza. Com prazer. Eu queria ter mais tempo, ficar mais tempo, fazer uma temporada aqui. Eu adoro essa cidade. Pois é, tira um tempo e venha. Você é sempre bem-vindo, você sabe A disso. vida se intromete um pouco, né? Você é sempre bem-vindo, você sabe disso. Pessoal, mais uma vez eu agradeço vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso canal, também nosso Instagram, nosso Facebook. Muito prazer, Joanice Sampaio. Vocês se inscrevam no canal, avisem para as pessoas, espalhem essa ideia. Quero agradecer aqui ao Liésio Gomes, que é responsável pelas imagens. E é isso. E é isso aí. A gente se encontra por aí. Até o próximo. Nossa, Show Augusto, de obrigada. bola, show de Quer bola. deixar alguma mensagem para a galera? Eu só deixo meu agradecimento eterno ao carinho que a gente sempre recebe quando chega aqui em Fortaleza. Olha, eu já tenho na conta assim presentes físicos que eu ganhei, sucos de caju e estátuas de exatamente gente que veio Rapadura. cara, é assim, e tem uma. Eu me lembro quando eu tive uma vez aqui, eu fiz um workshop, na verdade se chamava. Porque o workshop é uma palavra enganosa, ela parece que é uma aula técnica, né? Não, o que eu fazia não era. Mas pegou o apelido. Era uma palestra interativa, do quarto para o mundo. Cara, me surpreendi. A quantidade de guitarras iguais à minha que eu usava na banda, de gente que trouxe. Aí eu quase que eu pedi desculpa, pô, me perdoem se você eu fui a causa, mas não, não, tudo bem, porque o instrumento é muito bom, né? Maravilhoso. Então é sempre uma recepção muito calorosa aqui nessa terra, né? Lá no sul um pouquinho diferente, no sul até porque a gente é santo de casa, a coisa é um pouquinho mais fria, assim. Tem o seu lado legal também,
Mas aqui eu valorizo muito esse calor que a gente recebe toda vez que a gente vem aqui. Você vem, meu amigo. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Léo Gomes. Até a volta.